Evolução Espiritual em Tempos Difíceis, autor Roberto C.P. Júnior. O Roberto C.P. Júnior, que é espiritualista, ele é mestre em ciências, ele é membro da Academia de Letras e Artes de Portugal e ele é autor de outros livros também muito bons. Eu acabei de ler esse livro, né? E ele me deixou assim uma impressão muito positiva. Me passou uma ideia de como se ele fosse praticamente um guia de orientações bem práticas, né, para ajudar nessas dores que todos nós estamos vivendo dessa época, né? Mas ele é escrito assim de uma forma muito leve, ele tem muitos diálogos assim entre os personagens ali interessantes e vem com muitas dicas práticas, sabe, que podem auxiliar nessa busca de soluções do aprimoramento interior. E ele vem recheado de dicas e trechos assim de literaturas muito ricas em conhecimentos profundos da espiritualidade. O livro vai estar também disponível para download gratuito em PDF. A pedido do autor, eu vou ler agora uma parte da introdução. O ser humano é um espírito em peregrinação. Sua passagem pela Terra e pelos mundos fino-materiais do além teve um propósito muito bem estabelecido, desde que a criatura humana pisou pela primeira vez neste planeta há milhões de anos. A finalidade última era o fortalecimento e o desenvolvimento do espírito, metas que o atrito gerado pela matéria mais densa condiciona e permite. Eventuais erros e culpas angariados nesse processo também deveriam ser reconhecidos e eliminados durante sua passagem pelos mundos materiais, de modo relativamente fácil. Dessa forma, ele poderia purificar sua alma de pendores pouco limpos e, por fim, angariar e manter a autoconsciência. Esse aprendizado contínuo e o reconhecimento daí decorrente, obtidos ao longo de várias vidas, deveriam formar os primeiros e sólidos degraus para que ele, radiosamente convicto, pudesse subir sem detença pela escada da evolução espiritual até alcançar sua verdadeira pátria na luz, o paraíso. Radiosamente convicto, pois de outro modo nem lhe seria possível ascender, estando plenamente convicto da atuação perfeita, justa e amorosa das eternas leis que governam o universo, as quais deixam reconhecer a vontade de seu Criador, então lhe seria facultado atingir um dia seu destino bem-aventurado. Esse era o plano, o roteiro previsto. No entanto, desde o início, foram apenas poucos os que seguiram o itinerário. A maior parte optou por outras rotas, estranhas à finalidade principal. Primeiro, por indolência espiritual, depois, por teimosia intelectiva. Já desde muito, a imensa maioria preferiu seguir por outros caminhos e outros mapas, inventados por pseudo-profetas e falsas religiões, e com isso perdeu-se dentro dos mundos materiais sem conseguir ascender para planos mais leves e luminosos. Quem conhece a literatura publicada pela Ordem do Graal na Terra sabe como se deu o descalabro em todos os seus tristes detalhes e em todas suas terríveis consequências. Só uma coisa nunca mudou em todo esse período: o vigilante amor do Onipotente e os auxílios imensos e numerosos que ele sempre colocou em todas as épocas à disposição da presunçosa criatura, para que ela pudesse reconhecer todo o falso que abraçara por vaidade pueril e retomasse, ainda em tempo, o verdadeiro caminho.
Para cada período de desenvolvimento e para cada circunstância, a humanidade inteira teve à disposição toda a assistência de que necessitava. Em relação à ajuda exterior, cada povo foi contemplado em sua época com a vinda de um espírito muito evoluído, especialmente incumbido de trazer novas revelações e reconhecimentos. Foi o tempo dos chamados precursores, ou preparadores do caminho. Depois vieram os profetas e, por fim, até mesmo uma parte do amor de Deus esteve aqui na pessoa de Jesus de Nazaré. No tempo atual, a humanidade tem à disposição a palavra da mensagem do Graal de Abdrushim, que elucida os verdadeiros ensinamentos do Filho de Deus, mostra como se dá a atuação das leis universais e esclarece cada dúvida existencial e cada enigma remanescente do previsto processo de sua evolução. Nesse tempo de conclusão do período de desenvolvimento, tudo se encontra acelerado, de modo a fazer refluir à criatura humana tudo quanto ela inseriu na criação com sua vontade, seus pensamentos, suas palavras e atos, quer se trate de coisas boas ou más, geradas tanto nesta como em outras vidas, e que ainda não foi por ela remido. Por isso, encontramo-nos agora como que sob um chuveiro de efeitos retroativos intensos e crescentes, seja como seres humanos individuais, grupos, congregações, povos, nações e, por fim, como a humanidade inteira. Tudo reflui e retorna à origem, o que produzimos anteriormente. A nós, os geradores e nutridores do que foi bom e certo, e também do que foi mal e errado. Neste livro, vamos acompanhar as vivências e experiências de um casal comum nesse tempo difícil de prestação de contas. Classe média, ambos na faixa dos 30 anos, sem filhos, vivendo numa grande cidade, lidando com as preocupações e dificuldades normais da vida moderna. Até que a aceleração dos acontecimentos não mais pode ser por eles ignorada. A história é totalmente ficcional e não tem nenhuma pretensão de descrever como estará o mundo em tempo próximo. O que não é ficção, porém, é justamente o aceleramento progressivo de múltiplas contingências na vida humana, que já vem de décadas e que pode ser facilmente constatado por dados estatísticos e, não por último, em ritmo cada vez maior, também pela percepção pessoal de cada um. Desse modo, como atualmente tudo já se encontra em movimento acelerado, a narrativa tenciona demonstrar que essa circunstância se insere dentro de um colossal processo de depuração global, do qual a criatura humana terrena não pode eximir-se. Tudo com o que ela se depara de extraordinário nesse tempo único deve servir para uma reflexão mais aprofundada, para que ela própria redirecione seu íntimo, de modo a ficar totalmente em conformidade com as leis primordiais que dirigem o mundo. Fazer isso com empenho é seu dever, para seu próprio bem e salvação. O leitor poderá então reconhecer como ele mesmo se tem portado em relação a essa descomunal aceleração de todos os eventos em âmbito mundial, em seu ambiente mais próximo e nele próprio, e assim movimentar-se espiritualmente de maneira certa, daí por diante, de modo a tornar-se digno de permanecer como criatura consciente na maravilhosa obra do onipotente Criador, o doador de toda a vida.